Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias a homenagem ao general Hamilton Mourão. A Câmara do Rio concede ao vice-presidente da República a maior honraria da casa. Internação compulsória. Vereadores e um especialista discutiram o tema em um debate transmitido ao vivo pela Rio TV Câmara. E a Frente Parlamentar em Defesa da Bicicleta promove debate sobre a redução da velocidade no trânsito. Diminui o limite de velocidade, diminui os acidentes, diminui as mortes, diminui a poluição e aumenta a fluidez do trânsito. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a homenagem da Câmara do Rio ao vice-presidente da República. O general Hamilton Mourão recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Além disso, foi condecorado com a maior honraria do Parlamento Carioca. Autoridades e convidados lotaram as galerias e o plenário da Câmara Municipal do Rio para acompanhar a solenidade. A mesa foi composta pelo general Paulo Assis, general Álvaro Vanderlei, o presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Levi Fidelix, o presidente do Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro do Rio de Janeiro, Jimmy Pereira, Paula Mourão, segunda-dama do Brasil, e o homenageado, o vice-presidente, general Antônio Hamilton Mourão. A solenidade teve início com o hino nacional e o presidente da Câmara, vereador Jorge Felipe, abriu o evento falando sobre a trajetória do vice-presidente da República. Ele citou Vinícius de Moraes e Milor Fernandes ao ressaltar o espírito carioca do vice-presidente. Diz Vinícius de Moraes: ninguém é carioca em vão. Um carioca é um carioca. Ele pode nem ser um pernambucano, nem um mineiro, nem um paulista, nem um baiano, nem um amazonense e nem um gaúcho. Enquanto que, inversamente, qualquer dessas cidadanias, sem diminuição de capacidade, pode transformar-se também em carioca. Pois a verdade é que ser carioca é, antes de mais nada, um estado de espírito. Sua Excelência hoje passa a ser cidadão carioca de papel passado. O vice-presidente, general Antônio Hamilton Mourão, recebeu o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro e a medalha de mérito Pedro Ernesto. A medalha Pedro Ernesto é a principal homenagem que o Rio de Janeiro presta às pessoas que se destacam em diversas áreas na sociedade brasileira e internacional. Autor da proposta da entrega da medalha Pedro Ernesto, o presidente do Diretório Estadual do PRTB Rio de Janeiro, Jimmy Pereira, falou sobre a importância da homenagem. Hoje, me sinto extremamente honrado e agradecido em poder incluir em meu histórico parlamentar esta valorosa homenagem, que certamente está entre as de maior relevância concedida por mim ao longo de minha vida pública. Falar sobre o nosso homenageado realmente seria até uma tarefa fácil, por conta do seu passado como militar de carreira exemplar e todos os relatos de amigos e familiares sobre o seu comportamento retilíneo
comprometido e dedicado ao longo de sua trajetória de vida. Entretanto, sua própria história e currículo falam por si só, me poupando de estenderem muito meu discurso. Durante a solenidade, o vice-presidente da Câmara, Jorge Felipe, também fez uma homenagem ao vice-presidente rubro-negro, tocando o hino do Flamengo. E o diretor-geral de marketing do Flamengo entregou uma camiseta do time. Durante a sua fala, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, deixou a mensagem do governo Bolsonaro, falou sobre o Flamengo e o espírito do carioca. E considero, desde há muito tempo, essa cidade como minha segunda terra. Gosto muito de Porto Alegre, minha terra natal, onde eu tenho inúmeros amigos, mas aqui, nessa cidade, eu tive a oportunidade de realizar alguns dos meus maiores sonhos. Entre eles, tornar-me um paraquedista. Muitas vezes se cria uma imagem que aqui tudo é lazer. Não, muito pelo contrário. O carioca é um trabalhador incansável, é um batalhador, é a gente que acorda de madrugada para buscar o seu ganha-pão no dia inteiro e retornar à noite para casa. Mas sempre com aquele bom humor, com aquela piada que caracteriza o povo dessa cidade. E eu tenho certeza que com o crescimento e a melhoria da situação do nosso país e a solução dos problemas sociais e econômicos que nos afligem, essa cidade irá ocupar cada vez mais o lugar de destaque que ela merece. Leis aprovadas na Câmara do Rio combatem a violência contra a pessoa idosa. Câmara do Rio entrega moções de congratulação a grupos de ciclistas. Projeto de lei que limita a velocidade nas ruas do município é tema de debate público. E na sessão O Vereador Responde, Marcelino da Almeida fala sobre o trabalho da Comissão do Idoso da Câmara do Rio. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite a internação involuntária de dependentes químicos, foi discutida por vereadores e um especialista ao vivo no Rio TV Debate desta segunda-feira. Durante pouco mais de meia hora, os vereadores Raimon e Jones Moura e o advogado Vanderlei Rebelo discutiram ao vivo na Rio TV Câmara a internação involuntária de dependentes químicos. A internação compulsória está prevista em lei sancionada no início do mês pelo presidente Jair Bolsonaro. Presidente da Comissão de Pessoas em Situação de Rua, o vereador Raimon afirmou que a lei é um retrocesso. Esta lei, ela abre brecha para que o poder público se exima de construir política pública adequada, portanto, no meu entendimento, isso é um retrocesso, e porque ele se exime de fazer isso, ele quer resolver as questões para usar uma expressão, que é uma expressão de efeito, né, para evitar o mal maior, quando ele, por exemplo, diz que esses sujeitos são sujeitos que têm que ser internados. Internados onde? Já o vereador Jones Moura, vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, defendeu a internação compulsória. Eu não consigo entregar nas mãos de um usuário de drogas a capacidade dele decidir sobre ele, porque ele não vai pensar nele. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba passando a mão na cabeça de pessoas, dizendo, tadinho, coitadinho. É um usuário de droga. Filho, você quer ir para uma internação? Não, não quero. Então fica aí. Fica aí, vai usando suas drogas, porque você tem esse direito. Mas que direito é esse? Representante da OAB do Rio de Janeiro, o advogado Vanderlei Rebelo, não vê com bons olhos o que chama de perda de liberdade do dependente químico. Você não pode obrigar o ser humano, carregar um ser humano à força, tirar de onde ele está à força. Eu acho que a força nunca... Mas eu acho que mais importante do que a minha opinião é o respeito que eu tenho que ter pela opinião dos outros, mas eu defendo a minha até o final. Ao final do debate, os 3 convidados fizeram uma avaliação sobre as discussões. Nós sabemos que a questão das comunidades terapêuticas, no meu entendimento, é uma porta aberta contra a luta antimanicomial, portanto, é uma porta aberta para a gente voltar àquela história dos manicômios, e a gente não pode voltar a isso, né? A gente está no século XXI, né? Então, eu acho que a tentativa de contribuir com esse tema
a TV Câmara cumpre o seu papel e a gente fica muito feliz de ter sido convidado. Esse tema é polêmico. A gente, no decorrer do debate, nós falamos aqui que percebemos que existe omissão do Estado, existe uma deficiência do entendimento ali, uma bateção de cabeça do Ministério Público com o sistema judiciário, e direitos humanos também, porque entra muito com a questão ideológica, e com isso a gente tem todos esses entes, essas instituições vêm causando dificuldade para que finalmente haja um acerto sobre isso aí, uma solução desse tipo de problema. Ninguém tem toda a razão na discussão desse tema. A gente não pode ser radical. A internação compulsória, como tentaram fazer ver, não é a certeza de um bom resultado. Jamais será, porque tudo que é obrigatório, qualquer um de nós aqui rejeita. Acho que a coisa sendo feita dependendo da vontade do próprio dependente químico, porque nós não vamos chegar ao extremo de lidar com o dependente químico que não tem mais condições nem de pensar, porque isso é um número muito pequeno. A maioria está lá e tem condições de se tratar e de entender o que vai ser convidado. E você vai ver no próximo bloco. Frente Parlamentar discute as altas velocidades no trânsito. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui, os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos lançou um questionário para identificar situações de violência contra mulheres no ambiente de trabalho. Sobre o assunto, o repórter Sérgio Costa conversou com a secretária Fabiana Bentes. Secretária, são vários temas, aproveitando a sua presença no nosso estúdio, mas eu gostaria de começar com um dos mais importantes, talvez, o questionário em relação à violência e discriminação contra mulheres no meio profissional. O que motivou essa iniciativa? Eu acho que, bom, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e eu acho que eu venho da iniciativa privada e quando eu assumi, digamos assim, essa pasta no Estado, a gente tem a questão da temática da violência da mulher, mas a gente não aborda a questão da mulher praticamente, né, no ambiente de trabalho e da violência que ela sofre rotineiramente, não só no assédio, mas também naquele assédio moral, naquela questão do cargo, que ela não tem capacidade de almejar esse cargo, ou ela é colocada para fora da reunião, ou quando ela fala, ela recebe alguma piadinha. Então, são vários tipos de assédio que me motivaram efetivamente para começar a alertar que as empresas também precisam estar de olho nessa situação dentro dos seus locais, até mesmo para dar um suporte para essas mulheres e fazer com que elas saiam desse ambiente de violência também no trabalho. Quais são os tipos de violência nesse setor? Olha, você tem o assédio moral, você tem o assédio moral do chefe, hierarquicamente falando, né? Aquela questão de você colocar a mulher para baixo, né? Você tem um assédio sexual, que é um assédio, né, normalmente de chefe para hierarquicamente subordinado. Você tem a questão do assédio profissional, de fazer com que essa mulher também não cresça profissionalmente, ela não atinja níveis de chefia, né? E eu alerto também para a questão dessa mulher que está naquela empresa e talvez não tenha um rendimento muito adequado àquela necessidade profissional, porque ela possivelmente pode estar sofrendo uma violência doméstica. Então, para as empresas também ficarem alertas do rendimento dessa mulher dentro da empresa, que ela pode estar precisando de ajuda, a empresa potencialmente pode ajudar a encaminhá-la e fazer com que ela volte ao seu rendimento profissional. Pegando carona, então, nesse tema, vamos abordar agora o programa Uma por Todas, né? O que é esse programa? Atende mulheres vítimas de violência? Foi lançado recentemente, né? Ele foi lançado recentemente. São 2 ônibus doados pelo governo federal que estavam abandonados. A gente recuperou esses ônibus. Está ainda até em manutenção, porque ficaram 2 anos parados, abandonados, sem utilização. Iniciamos a nossa caminhada pelo noroeste do estado.
atendendo as mulheres vítimas de violência, mas também as mulheres que precisam de um apoio jurídico, apoio social, apoio na questão de documentação, de orientação efetivamente, até mesmo para buscar, né, os seus direitos ou buscar a polícia, num caso já mais direcionado a uma violência drástica de feminicídio. O sistema da violência doméstica ele é rotineiro, né? Então, quando você vai pontualmente nesse local, você está dando uma assistência, mas que essa assistência vai embora. Então, o que a gente chama a atenção é que os municípios precisam não só ter as suas áreas de assistência social, mas direcionadas para a mulher. Muitas assistentes sociais, com a maior boa vontade, atendem essas mulheres, mas não têm a especialização para a necessidade de uma mulher que sofre violência doméstica. Às vezes a gente precisa, por exemplo, tirar essa mulher do ambiente, colocá-la num abrigo confidencial, tirar os filhos dessa situação. Então, às vezes, isso perpassa, transcende a assistência social e já entra para um caso mais grave, envolvendo crianças. E eu tenho a Major Cláudia, da Polícia Militar, uma vez ela falou para mim uma coisa que eu gravei. Geralmente, o feminicídio é uma mulher morta, um homem preso e uma criança órfã. Então, esse é o resultado. Então, a gente precisa fazer trabalhos rotineiros de prevenção e os municípios precisam fortalecer essas políticas para as mulheres, né? Eu gostaria agora de uma análise sua em relação a direitos humanos de Gazi, né? A gente observa as declarações em recentes entrevistas. A senhora afirmou que há um descompasso entre a privação de liberdade e a reinserção social. Explica um pouco melhor isso. O Degazi, ele foi herdado também com, 2.000, 3.000 jovens em situação de privação de liberdade. Esses jovens entraram lá já por algum problema social, ou por um problema de socialização, ou um problema familiar, ou um problema de moradia, um problema de envolvimento com tráfico, de crimes hediondos ou não. O fato é que esses jovens estão lá cumprindo uma pena socioeducativa. É necessário que o Estado ofereça oportunidade de ressocialização? Sim. Mas nós não podemos, nesse momento, simplesmente liberá-los e dar uma mensagem para os garotos que estão dentro da comunidade com as mesmas, digamos assim, faltas de oportunidades que os que foram para a área do crime estão, mas estão indo para a escola e dizendo assim, não adianta você ir para a escola porque você pode ser preso, mas na verdade você não vai ser preso, então sai da escola e preste serviço ao tráfico. Eu não posso botar um menino hoje que está cumprindo medida socioeducativa dentro de uma sala de aula sem dar um suporte para esse menino. Esse menino de 16 anos, por exemplo, vamos dar um exemplo, um menino de 16 anos que tem uma defasagem acadêmica, eu vou colocar ele no oitavo ano, por exemplo, sem ele saber ler direito, sem ele saber matemática, como é que ele vai acompanhar os outros jovens? Ele também vai se frustrar, ele também vai criar um confronto entre a situação dele e a situação dos demais. Então, eu preciso pegar esse menino, levar ele para outro lugar e dizer assim, olha só, eu vou te ajudar a se nivelar academicamente para que você possa ter capacidade de voltar a estudar numa escola tradicional e, ao mesmo tempo, eu vou te dar o suporte familiar, se você não tiver, de assistência social, se você não tiver. Eu preciso olhar para esse menino, eu não posso pegar e soltá-lo, porque no momento que eu solto e essa mãe não tem capacidade de retê-lo dentro de casa e ele é morto pelo tráfico, quem é que é o culpado? Quem é que é o responsável por esse menino que libertaram, deram para a mãe cuidar? De repente a mãe já não tem aquela, como é que se chama? Ela já não tem aquela hierarquia, aquela autoridade sobre esse menino, o que é muito fácil disso acontecer. Esse menino morre, quem é que vai assumir essa culpa? Ok, secretária, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada. É com você, Ingrid. Confira agora as atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 18, a Frente Parlamentar em prol do fomento e aprimoramento das políticas públicas das medidas socioeducativas em meio aberto do município e em apoio aos conselhos tutelares se reúne às 9h30 da manhã na Sala das Comissões. Ainda no dia 18, a CPI com a finalidade de apurar denúncia de suposto favorecimento nos leilões dos camarotes da Prefeitura, na Passarela do Samba no Carnaval de 2019 e prejuízos decorrentes aos cofres públicos, realiza reunião à 1h da tarde na Sala das Comissões.
O cerimonial da casa vai receber a reunião com a finalidade de promover votação do novo presidente para a Frente Parlamentar em defesa dos povos tradicionais de matriz africana. O evento vai acontecer às 1h30 da tarde. Também no cerimonial, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Conlurb, se reúne às 2h30 da tarde, para votar o relatório final dos trabalhos. Para terminar o dia 18, o vereador Raimon realiza sessão solene para lançar a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública, às 6h30 da noite, no Salão Nobre. Dia 19, quarta-feira, a CPI dos Camarotes se reúne novamente. O evento vai acontecer às 9 da manhã, na Sala das Comissões. A comissão especial que monitora e acompanha o processo de parceria público-privada da Rio Luz realiza audiência pública às 2h30 da tarde no cerimonial. Estão confirmadas as presenças do presidente da Rio Luz e de um representante da Secretaria Municipal de Fazenda. A CPI, com a finalidade de investigar e apurar as condições de trabalho de professores, merendeiras e demais funcionários e trabalhadores dentro das escolas municipais, realiza reunião de instalação às 3h30 da tarde no cerimonial. O projeto de lei que disciplina o limite de velocidade no trânsito do Rio de Janeiro foi tema de um debate promovido pela Frente Parlamentar em defesa da bicicleta e da mobilidade ativa. O debate público sobre o limite de velocidade, convocado pela Frente Parlamentar em defesa da bicicleta e da mobilidade ativa, abordou as altas velocidades permitidas na nossa cidade, responsáveis por milhares de mortes. Em comum, a ideia de que é urgente garantir um ambiente mais seguro para todos, pedestres e ciclistas. A tendência mundial é de diminuir a velocidade nos perímetros urbanos. Só na cidade do Rio de Janeiro, a média de 950 mortes por ano no trânsito. Participaram o pesquisador do Observatório das Metrópoles, representante da Associação dos Ciclistas do Estado do Rio, da MOB Rio e os coordenadores da área de planejamento da Secretaria de Transportes. O projeto de diminuir a velocidade dos carros na cidade não tem a ver só com a segurança. É muito importante para a segurança, mas tem a ver também com o meio ambiente, porque diminui a poluição e o que muita gente se surpreende é que a diminuição do limite de velocidade melhora o trânsito, não torna o trânsito mais lento. Manter os carros mais afastados entre si evita acidentes, o que permite que o trânsito flua melhor. A experiência internacional mostra isso, e a de São Paulo também. Diminui o limite de velocidade, diminui os acidentes, diminui as mortes, diminui a poluição e aumenta a fluidez do trânsito. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.